na tertúlia, professora, aqui no e-mail. O e-mail aqui da tertúlia. Pode. Ela mandou aqui para divulgar. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de setembro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2041, tem 6 páginas, 46 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que do detalhismo tem 11 máximos. O tema é omnifrivolização. A especialidade é a parapatologia. A definição: a omnifrivolização é a condição existencial da consciência humana incauta, em cuja vida intrafísica predomina a antipriorização evolutiva multifacética, ao modo das consréus ou dos habitantes extrafísicos da paratosfera. As elucubrações pensênicas vãs, a autopensenização rasa, o holopensene não propício à atuação da parapreceptoria, a paixão da consciência pelas futilidades onipresentes, o mar de frivolidade na socin patológica, o descompromisso com os fatos por parte das pessoas levianas, a era do hiperconsumismo, a era da hiperfestividade, a era da hiperestimulação perceptiva, as pretensões insignificantes e volúveis, os valores irrelevantes e ilusórios, os saberes triviais e insubstanciais, o rolo compressor dos envolvimentos inúteis, o desperdício do tempo existencial, a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Se vocês acham que já tem muita coisa, vai ter muito mais aqui na frente. Na taxologia, tem 100 condições ou reações pessoais, em geral componentes predominantes da vivência humana da omnifrivolização. Na remissologia dos 15 itens, nós destacamos autodesorganização, espetacularização, felicidade patológica, megatolice indefensável e tríade da erronia. Frase enfática: a condição existencial da consciência incauta, quando dedicada à autofrivolidade onipresente, acarreta sempre alguma enfermidade grave ou acidente fatal, pela lei de causa e efeito. Você já foi adepto da omnifrivolização? Quando? Eu não estou falando que a pessoa é adepta, tá? Eu estou falando no passado, que ela foi, tá certo? De modo que, com isso, eu estou respeitando quem me escuta, não é isso? Agora, questionologias aqui. Sou mineira, 53 anos, de Belo Horizonte. Poderia me explicar por que sinto coceiras fortíssima no ouvido direito, principalmente quando estou praticando EV? Como agir para resolver isso? Não, a primeira coisa, você arranja um remedinho desses ópticos para colocar no ouvido, porque se tiver coçando alguma coisa que seja, isso aí, com uma gota que passar, ou um pouco de algodão, ou um cotonete passar no lugar, às vezes melhora. É preciso ver a parte física, se não é um processo físico. Pelo seguinte, só no ouvido direito, às vezes é processo local. Eu mesmo, de vez em quando, eu pingo alguma coisa no meu ouvido que coça. Uma coisa que faz isso mais é quando a pessoa toma banho e não seca direito o ouvido. Às vezes fica o sabonete no lugar, isso dá coceira. Eu estou falando que é a coisa mais trivial que tem, mais comum. Agora, no caso aí, é preciso ver. Se for um processo extrafísico, isso vai se manifestar de uma maneira tipo sinalética, com muito mais detalhes.
mais evidência. Poderia explicar melhor a questão das marcas na nuca? Possui uma marca vermelha bastante expressiva na região nucal. Teria alguma relação com assédio? Não, aí eu preciso de ver o que é. Mas tudo que diz respeito à área nucal diz respeito ao processo extrafísico. Mas de modo baratosférico, quase sempre de assédio. É preciso de ver. Agora, você sabe, tem muitos acidentes que tem. Eu mesmo tenho marca na área nucal, mas assim na parte occipital, que é do meu renascimento. Na hora que eu nasci, devido ao parto laborioso, quebrou, rachou a cabeça. Sinto muito desconforto na região do pescoço e depois fico tonta e meio confusa. É um assédio, o que posso fazer para lidar com isso? Olha, você tem que examinar aí no traumatologista, examinar o que você tem no pescoço. Aí pode ser um processo cervical qualquer. Um acidente, tem que ver pelo lado esquerdo, lado direito, como é que você dorme, o que é que se passa, ver a coluna perante isso aí, é a coluna cervical. Isso aí é preciso examinar. Não se pode chutar assim no escuro, não. Isso aí tem que fazer exame. E hoje tem muito aparelho, a coisa é muito mais fácil de ver. Eu quero te dizer que eu tenho, devido ao meu acidente, eu evito de dormir do lado esquerdo. Eu só durmo ou deitado ou do lado direito. Eu não posso ficar nem de bruço, devido ao processo cervical que eu tenho. Só para você ter uma ideia, eu era 4 centímetros mais alto que eu sou hoje. Abaixou tudo, porque eu bati com a cabeça, aquilo espremeu o processo. Agora, eu, para começar e mexer com isso, eu faço assim, eu escuto barulho tudo quanto é lado aqui. Devido ao problema das sinóvias. Sinóvia é aquela parte que segura da água, o óleo, a graxa, entende? Que tem na articulação. A minha já foi embora, porque é um osso com osso, então é um problemão isso aí. Aí é preciso ver o que é que tem. A área cervical é problemática, tem que olhar. Eu tenho a minha coluna perfeita, com exceção da área cervical. Tenho 26 anos, faço curso CIP em minha cidade com minha irmã e uma amiga. Sinto e sei que entra em processo de megaforização e até de extrapolação. Tudo é muito claro para mim e me sinto extremamente à vontade para debater os assuntos. Professores elogiam meu alto grau de conhecimento, mas minhas amigas me chamaram a atenção para que diminua a minha empolgação, para não prejudicar a atenção nos pontos de vista dos outros alunos. O que não é real, pois consigo me focar em todos os pontos de vista e nos professores, como se tivesse múltiplas visões e audições. Me senti reprimida e penso ficar mais quietinha nas próximas aulas. Penso que, devido a isso, nessa semana, a garganta está irritada e estou quase sem voz. O que o senhor acha? Pessoas como eu atrapalham o andamento dos outros alunos? Como identificar se um conselho é bom? Pois posso estar eufórico e não percebo ou devo seguir meu modo de ser. Estou me sentindo meio podada. Olha aqui, a melhor coisa que tem é você vir aqui e fazer o acoplamentário. Ali no acoplamentário, junto com o povo que vai fazer, eu acho que vai ser um teste. Isso é importante. E tem outros cursos para você fazer, mas no seu caso a gente receita de cara seria o acoplamentário. Vai ser interessante. Agora, vai ser até interessante ver você aqui. Eu posso fazer um teste com você na hora. Eu vou mandar você ver a minha parapsicosfera. E eu primeiro vou anulá-la totalmente, depois eu solto. Vamos ver o que dá. Do jeito que eu fiz com um cara lá em São Paulo. Quando é assim, tem um cara de São Paulo, tem a dona da televisão, essa aqui é desse mesmo tipo, daquele povo. Eu vi vários assim, a dona da televisão era da Abrapa. Como funciona o mecanismo de ampliação dos mini-ganhos imediatos, passando para mega perdas seculares ao longo de muitas vidas futuras da consciência, no segundo item da paradoxologia? O caso todo é o seguinte, a pessoa, ela às vezes tem perdas seculares antigas. Ela começa a funcionar, faz uma reciclagem e começa a ter pequenos ganhos. Pouco a pouco ela supera aquilo. Então são os mini-trafores que pouco a pouco destrói e elimina os mega-trafares. Em taxologia, poderia nos dar mais detalhes quanto aos itens 23, dandismo.
Dandismo é o problema da pessoa que quer se expor de qualquer maneira. É a chamada Stella Dallas, lá de Hollywood, ou aquela pessoa da banana, por exemplo, Carmen Miranda, que andava com um cacho de banana na cabeça, ou aquela pessoa que o povo gosta de falar, que para chamar a atenção, ele pendurou uma melancia como colar. Quer dizer, isso que é o dandismo. Agora, o dandismo é aquela pessoa que anda tudo rigorosamente bonitinho, acertadinho. É do dandy. É, coisa antiga aí do inglês, etc. tal. Aquele louro impertigado, tudo arrumadinho, sempre tipo galã. Esse aqui é o dandy. Agora, desenhos animados de adultos. São essas bobajadas, tipo o Checre, Creque, Breque, Espreque e Esbregue, que tem por aí, que a meninada toda adulta parece uma criançada. Quer dizer, tudo besteira. Devia estar estudando umas coisas mais sérias, não está perdendo tempo demais com tanto desenho animado. Bobo, besta. Mas o povo discutem isso. Eu vejo a reunião de mulheres, elas falam 1 hora só sobre o Shrek. É incrível, né? Eu já falei, gente, o negócio é dar um Shrek mate em vocês. Não tem jeito, é o Shrek mate, sabe? Essa semana mesmo eu vi um caso desse. Poderia comentar o porquê da elaboração de um dicionário de argumento da Conscienciologia como material de apoio pesquisístico, tendo em vista a existência da enciclopédia? Você vai ver quando eu publicar, você vai ver que os argumentos são diferentes da enciclopédia e o modo de apresentação. Tem muito assunto igual, mas a apresentação é outra, o modo de ser, a pessoa vai entender de modo diferente, vai atingir o mesmo público, mas por ângulo, flanco, faceta, lado diferentes. Quais as principais diferenças entre tais materiais de estudo e como utilizados inteligentemente no estudo de um tema para um artigo, por exemplo? A melhor coisa que tem é você usar o processo da internet sobre a busca, o find, e procurar de acordo com a palavra. Então você vai ver vários verbetes sobre o mesmo assunto com ângulos diferentes. Agora, o que eu estou fazendo é justamente isso na argumentação. Então eu pego um tema e disseco o tema. Por exemplo, esse que eu dei para vocês aí. Eu oportunamente vou trazer esse, vamos debatê-lo aqui para a gente mostrar. Aí o povo entende. Você, o meu colega aqui, ó, médico, fica de olho aí, que nós vamos trazer qualquer hora para debater esse tema aqui, que é a mega-análise da autoparapercepciologia. Você tem ideia? Na hora que for, você vai começar a entender que é um verbete, justamente, do dicionário de argumento. Gostaria de saber fazer o EV, pois estou enfrentando uma depressão muito forte e me sinto vazia por dentro, sem energia e força para nada. Minha concentração está muito ruim. Poderia me ajudar? Ok. Olha, hoje nós vamos fazer, daqui 1 hora e 2 minutos, quer dizer, às 13h45, 1 hora e 1 minuto. Nós vamos começar a fazer aí a brega euforização. Você entra na onda, você vai receber energia para você saber como é que é. Olha bem na hora, daqui 1 hora e 1 minuto. Gente, eu queria falar para vocês que eu estou aqui com uma listagem, que é a primeira que me bate aqui nas mãos, que a nossa professora Maria Isabel mandou sobre os gestores das ICs de agosto de 2011. São 19 ICs que já têm os gestores com o nome de cada um aqui. E tem aqueles que são telepsistas e aqueles que não são. No meio de 19, deixa eu ver quantos são, né? Porque tem uns aqui que tem 2. Então esse aqui tem que dar desconto. Mas no meio de 19 tem só 2 pessoas. No meio de mais de 19 pessoas que não fazem, o resto faz. Agora, nas pré-ICs, todo mundo faz. São mais 6 pré-ICs. Então, veja, juntando as ICs com as pré-ICs, nós temos 25 ICs atualmente, tá certo? A do Mário está aqui, ele faz, viu? Chata. Só tem 2 pessoas que não fazem. Só 2. O povo, tudo que está aqui, todo mundo faz. É impressionante. Isso aí é muito sério.
Agora, inclusive tem aqui já a pré-IC aí do Flávio aí. E está você com ele, né? Você também está nessa. Aqui, ó, tá aqui. Agora, é muito interessante a situação. A verbetografia, as duas também estão aqui, filho. Muito bom isso aqui. Isso aqui é muito interessante para mim. Professor, agora, gente, nisso que o senhor acabou de mostrar, como estão homens e mulheres? Como é que está o quê? Homens, mulheres. Eles não mostraram. Aqui teria que somar. Veja quantos tem aí para nós. Obrigada. Hein? Agora, ó, isso aí tem que dar um desconto, porque tem uns que tem 2, tem outro que tem 1, isso aí não é a mesma coisa. Agora, gente, esse livro aqui, que o meu amigo me mandou com a dedicatória e que tem um capítulo a meu respeito de CAE, eu fui olhar ontem, sabe? O livro está escrito em finlandês. Agora, ele deu aqui, ó, para o meu caro amigo, Dr. Valdo, tal, fulano. Entende inglês, que publicou. Mas agora, eu fui examinar aqui, então eu estou vendo, vocês sabem, o finlandês, ele tem uma relação com as desinências, que mexe com o processo de verbo. Então ele junta o substantivo e verbetiza o substantivo. Tem um monte de coisa assim, é muito esquisito. Então eu vou ler para vocês como é que ficou eu na minha condição de Valdo Vieira. Entende? Então tem Valdo Vieira. Logo em seguida tem Iguaçu 1. Agora, CAEC, ele não mudou, está escrito CAEC. Vieirão. CAEC, todo lado aqui está falando. Agora, lá pelas tantas tem Vieralta. É palavra, tudo que é o desinência para falar meu nome. Agora, o que ele usa mais é Vieira. Agora a outra, Vieira A. Tem um A depois do Vieira. Entende? O holociclo ficou holociclosta. Você está entendendo? O que eu vou fazer? Agora, por exemplo, homo sapo pacífico, homo disso, tudo ele fala certo. Agora, aqui, ó, eu sou o professor Valdon. Tem um N no fim. Você está entendendo? Agora, Homo sapiens sereníssimos, fala sobre projeções da consciência em inglês. Agora, tem outro lugar aqui. O lugar que eu nasci é Minas Gerais, Monte Carmelo. Você está entendendo? Agora, Valdon está aqui de novo. Agora, Eurico Barçanu está falando Barçanu Fosta, Monte Carmelosa, que depende do modo que vai falar, que compõe a frase. Então, muda os nomes da pessoa. Rio de Janeiro, Copacabanala, com 2 L's no fim, Copacabanala. É quase Copacabana canalha, mas não é, não. Tá certo? Agora aqui, Institutim, do IPC. Entende? Agora, o que mais que tem? Vierala, com 2 L's e A no fim. Vierale, um E no fim, 2 L's e E no fim. Agora, então, veja, a pessoa tem que entender a língua. Aí ela tem outro, Vierailija, com JA no fim. Tudo são as derivações do processo. É lógico que você não pode mudar. Então fala do EM Tulivieran Luokshir. Eu não sei o que quer dizer, mas está falando bonitinho. Tem vários lugares. Agora, tem lugar que tem inglês, tem lugar que tem português, tem as coisas todas. Agora, eu vou pedir para vocês, lá para a Cris, para traduzir pelo dicionário, pelo menos o título para você colocar na terceira bibliografia. E aquilo que você pediu sobre os 2 verbetes estão aí para você, ó, ele trouxe para você, tá certo? De modo que a minha parte aí com você, eu acho que eu estou cumprindo direito aí o que você queria, né? São 14 mulheres e 17 homens, sendo que um homem aparece 2 vezes. Então eu contei 17, se fosse não, então quer dizer que tem mais homem do que mulher? Tem alguma coisa errada. 17 e 14. Tem alguma coisa errada. Que aqui tem mais mulher do que homem, como é que é isso? Pois é. Tem alguma coisa esquisita. A questão política está... Você tem certeza? Professor, então a questão política está bem...
nessa relação onde existem mais homens, num local onde existem muito mais mulheres, então tem uma questão política bem demonstrada. Tem alguma coisa errada. Agora, o erro é de quem, vamos dizer, fez essa diretoria, ou o erro é do consenso geral, ou é um processo de machismo? É isso? Você está pensando em machismo. Eu estou pensando uma grande predominância. Eu já peguei seu pensamento aqui. Professor, uma grande predominância. Mas está quase taco a taco, né? 14 para 17. E essa não é a realidade. Pois é, mas essa não é a república dos meus sonhos. É isso que você quer falar, né? Que a maioria que a mulher tinha que ter dominado pela mulher. Professor, eu não estou sonhando mais com repúblicas originais. Lembra a minha juventude? Agora eu estou tentando fazer com meus colegas evolutivos. Cacete dela, né? Mas olha, e sobre a omnifrivolização. A primeira coisa é a seguinte: vocês deixaram esse verbete para o fim de tudo, sendo que vocês precisaram ter colocado isso em primeiro lugar. Então, o que eu queria falar é que na minha condição de professor aqui e a de vocês, de estudantes, vocês erraram redondamente. Qual é o meu argumento? O meu argumento é o seguinte: se o processo é de estudar as Conselhos, devia vir em primeiro lugar, devido ao processo de assistenciologia. Eu estou errado? Ô Mário, você acha que eu estou errado? Então veja, vocês tiram o corpo fora das Conselhos? Vocês não querem enfrentar a realidade que tem para assistir o povo? Não é esquisito? 20 verbetes que eu apresentei, ele ficou no fim de tudo. Hoje nós estamos encerrando a minha parte. Amanhã é a nova turma que já começa. Hoje já tem uma relação. Agora, que eu achei estranho isso, é a primeira vez que eu vejo uma coisa tão óbvia, tão flagrante. O negócio está na cara. O que vocês acham disso? O que você acha, Adriano? Como é que você pensa disso? Não é estranho? O povo tem medo disso? Não quer enfrentar? Esse é o da parapatologia dentre os 20, e o mais sério. 6 páginas eu fiz para estudar isso. Loche, o que você acha disso? Agora veja. Aqui, ele está assim, ele só fez isso. Ele não falou nada. Agora, outra coisa. Ninguém aqui é culpado. É a média que é culpada. É quem escolheu, quem fez a seleção. Por que é que eu faço essas eleições? Vocês pensam que é à toa? Não. Com isso a gente pode aferir vocês. Professor. Com o tempo, esses anos todos. Eu estava aqui, eu acabei não falando, estava aqui pensando o seguinte. Que também tem, depende muito dos outros verbetes, né? Tem verbetes que estavam muito atraentes. Chamativos. Não, mas chamativo. São singulares. Tiveram vários verbetes aí muito sérios. Então agora vamos. Não que esse não seja, o problema é esse. Vou o meu contra-argumento. Escuta essa. Tinham 20 verbetes. Quantos chamativos teriam? Vamos supor que tinha um quarto. 5. O sexto já podia ser esse. Por que não foi? Por que ele ficou no fim de tudo? Quer dizer que tinha 19 chamativos e um que não era? O que você acha? Liquidei com você, mandei para o escambau? Sabia, por isso que eu estava quieto. Não, lógica é lógica. Nós temos que estudar o processo da lógica. Tem lógica? Ô Pedro, o que você acha disso? Escuta, Elton, você que é o pai de todos, que conhece todo mundo. Ele é o polegar nosso, ele é que entende tudo. É o pai de todos. Na mão, o pai de todos é o polegar. Ele é o pai de todos. O que você acha disso? Mas, professor, o que eu vejo é que as pessoas, de modo geral, até nos cursos, quando você aborda um tema mais balatrosférico, as pessoas fogem. As pessoas fogem. Agora, me conta, isso ainda mostra insuficiência, debilidade e falta de
Autoconfiança. Não, com certeza. Tá. Isso é um fato. Então, veja, essa é a nossa realidade. Mas atual. nos cursos, por exemplo, no curso de amparadores, que a gente aborda a questão de assédio, as pessoas reclamam, poxa, mas é muito tempo falando de assédio. A gente fala meia hora sobre assédio. Em 6 horas... Agora, vocês sabem que nos Estados Unidos isso é clássico, né? É tabu, né? Mas aqui no Brasil... É tabu, tem certa coisa. Por exemplo, você não pode, na hora que você está numa refeição, num banquete, uma coisa, falar em morte. Isso é tabu. É falta de educação. Mas fala. Posso falar? Professor, eu não tinha visto a listagem dos 20, então toem para mim também, né? Mas o que eu achei sincrônico... Ela já arranjou uma saída. Então, ó, observa bem o que ela falou, para vocês usarem, para vocês ficarem com a consciência tranquila. Mas eu queria dizer o seguinte, que para mim esse verbete foi muito sincrônico, porque eu estou escrevendo um verbete, que eu ainda não apresentei o tema, mas foi uma sugestão numa conversa com a Alzira, né? E que o título do verbete é Caminho do Incomplexo, para abordar pela terapeuticologia. E que vem uma série de atos, ações, escolhas do dia a dia que fazem o intermissivista se afastar do completismo, né? Então Sim. tem muita relação com a omnifrivolização. O que o senhor acha? É uma boa... É por aí, né? Está dentro da área. E eu estou usando mesmo como terapeuticologia por causa da minha experiência, né? Isso aqui que eu estou falando é muito sério. Sim. O termo frivolização, ele existe. Eu só acrescentei aqui um prefixo, omni, porque é o que acontece mais de todo lado quando diz respeito à baratosfera. Isso aqui é a síntese do processo da falta de evolução. Não tem outro jeito. Agora, por exemplo, esses 100 itens que eu dou também, precisa ser pensado, né? Coisa séria para a pessoa pensar. Então, professor, aí eu queria perguntar para o senhor da fase enfática. Sim. Que me chama bastante atenção, acarreta sempre alguma enfermidade grave ou acidente fatal. É o que acontece mais. O acidente fatal é a macro-pecado destrutiva. A enfermidade grave, às vezes, é aquela que ou não mata ou aleja. Então, a pessoa, às vezes, fica com um processo de uma doença cronificada durante muito tempo. Isso tudo existe. As coisas são ou doença ou acidente. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. E isso tem relação com o processo evolutivo, com a questão nosográfica de doença, o problema dos percalços da vida. E outra coisa, isso está na estrutura, no arcabouço da proex da pessoa. Uma outra coisa séria. Quando a gente fala da parapatologia, dos acidentes e doenças, nem sempre isso é negativo. Agora que é o difícil da gente pensar devido ao paradoxo dessa condição. Então, por exemplo, às vezes a pessoa teve aquilo devido a um problema como se fosse para pagar um pedágio para ela continuar com o trabalho. E aquilo não paralisou o trabalho dela. Ela vai continuar, ela continua com o serviço para resolver tudo. Outra coisa, se a gente for pensar em mini acidente de trabalho, de serviço, acidente de percurso, processo parapsíquico, a maioria passa por isso para poder fazer um trabalho maior. É como se fosse um pré-requisito para fazer a matrícula, a inscrição. Entende? Entendi. Então tem esse outro aspecto, que isso aí a gente tem que levar em consideração. Muito embora esse verbete tem que ser nosográfico mesmo, não tem outra saída. Mas a gente tem que pensar nisso. Se a pessoa, você seria bom você dar uma olhadela na pensenologia e ver tudo que está falando aí. Vale a pena pensar nisso. Entre eles, por exemplo, tem oniropensenes, a oniropensenidade. Isso aí é terrível, que é o problema da imaginação. Uhum. A pessoa, às vezes, fica na parte do devaneio e fica só nisso. Não resolve. Então, são as elucubrações pensênicas vãs. Pensa bem. Entende? Estuda aí, às vezes pode te ajudar. Ok. E no caso da enfermidade, né, da doença crônica, abrindo aí o meu Labicon, eu tenho o hipotiroidismo. E eu me pergunto até que ponto isso entraria, então, como uma consequência... Quando a doença crônica é muito séria.
Aquelas, então, que entravam, que criam uma invalidez, uma coisa assim, essas que são as piores. Certo. Eu tenho a doença crônica que é hipertensão, mas eu convivo bem com isso. Aham. Ela até me ajudou a aumentar a minha disciplina pessoal. No meu caso, eu vejo como um certo freio nos Pois é, ímpetos. sempre é um freio que pode ajudar, precisa ver isso com calma. Tá. Tá certo? Tá bom, obrigada. Professor, Pode falar, Tânia. professor, eu tenho duas questões, duas perguntas. A primeira, na página 23, na fatologia, segunda linha, de baixo para cima, os saberes triviais e insubstanciais. O senhor poderia dar alguns exemplos? Os saberes triviais e Eles são insubstanciais. da ONU. Por exemplo, aquela pessoa que fica sabendo todos os nomes de jogadores do scratch brasileiro, da seleção de futebol, e ele não é especialista. Isso. Entende? Ou o outro que conhece tudo, um homem que conhece tudo sobre o cantor fulano, a vida dele toda. E esse homem não é homossexual. Esse. Você está entendendo? E ele não é especialista da área de canto, nem de televisão, nem de cinema, nem de rádio. Então, veja, isso seria o saber trivial e insubstancial. Esses dois exemplos são assim. Não, são clássicos para o brasileiro. Eu estou E falando alguma de coisa brasileiro assim, para o brasileiro. Professor, mais sutil, porque de repente a gente está nessa frivolização homine. Olha, o problema todo é o seguinte, olha na sua casa se tem alguma coisa que você não usa, que ainda é algum objeto que é bagulho energético que você ainda não viu. Isso vai mostrar os processos dos saberes triviais. Beleza. Bagulhinho, tá? Casa que tem muita coisa, geralmente tem muita coisa que é para jogar fora, é bagulho. Isso, professor, então, eu tinha uma segunda pergunta. Lembrei. Sim, pode falar. Achei. Na página 25, na hominologia. O homo, oclusos. O senhor pode falar um pouco desse homem ocluso? Aonde que está isso aí? Na hominologia. A hominologia, o que você quer? Na segunda linha. Sim. É o terceiro exemplo. Homo sapiens oclusos. O senhor pode falar um pouco desse homem ocluso? Ocluso é aquele que está ocluído. Ocluído é aquele negócio que ele está impactado por algum problema. Entende? Esse aqui é o ocluso. E aí vai para a frivolidade, quer dizer, a frivolização. Não é só frivolidade, ele já está na frivolidade. Ele está ocluso por causa daquilo, ele não vê a coisa mais importante. Ocluso é fechado? Ocluso é mais ocluído, pode ser também fechado. Entende? Sim. Entende? Isso o senhor pode dar um exemplo? Por exemplo, em mim. Por exemplo, aquela pessoa que ela é fanática por futebol e ela não escreveu livro nenhum. Não. O que é que você está rindo? Eu não entendi. Agora eu não entendi a sua risada. Ela quer um exemplo. Sim, eu tinha pedido um exemplo pessoal. Você deu exemplo? O senhor deu. Eu não dei exemplo dela. Não, ela quer. Tá ótimo. Não, o seu. Você ainda dava muito valor quando chegou aqui ao processo político. Você era muito combativa. Agora, você reduziu isso um pouco. Mas eu continuo... O outro que era assim, esse cara que está aí perto de você, também era desse jeito. Ele está procurando. Também andou melhorando. Professor, mas agora, eu continuo... Tudo por quê? Porque a turma da política geralmente tem essa reação. Mas eu continuo na política, eu estou lá no Sim, observatório. Eu também. Nós também, né? Mas nós não temos partido mais. Não, agora é inteiro. Pois eu nunca tive, para falar meu, nunca tive. Muito obrigado. Agora, gente, eu queria agora abrir um parênteses rapidinho para mostrar uma coisa, que tem uma pessoa que tem nos ajudado muito, e está nos 17 anos hoje. Então é muito sério a gente dar umas palmadas aqui para ela, sabe? É a nossa Daiane. Ela não bateu palma, ela bateu no rosto. Não entendi bem por quê.
Ela ficou vermelhinha. Ela ficou vermelha, tá vendo? Você vê que tem muita gente. Isso aí é solidariedade para a Mabel, eu sei. É triste, mas simples. Não me vejo com estrutura para assumir o compromisso da TENEPS no momento. Os vídeos e textos que li deixam claro que é um compromisso que não deve ter interrupção. Montar blog ou escrever livro que motive a discussão sadia sobre assuntos sérios também pode ser alternativa no trabalho de assistencialidade e serve para alavancar o desenvolvimento consciencial? Olha, em termos, né? Porque blog não é a mesma coisa. Agora, escrever livro, sim. Olha o livro, que o livro é mais fácil, é menos assim virtual. Esse negócio de blog é muito virtual ainda, impalpável, insubstancial, imaterial, transparente, às vezes translúcido. Hoje a fala está nas nuvens. Hein? Nas nuvens. Pois Até nas hoje nuvens, o termo pois que estão... nebuloso. Então, melhor é escrever livro. Entra no livro, é uma boa. Poderia explicar melhor as relações curso intermissivo, pombal, pandeiro e interlúdio? O caso é o seguinte: o curso intermissivo é aquele curso que a pessoa fez durante a intermissão para melhorar a evolução dela quando ela vem para cá na vida humana. O pombal foi durante um período, e ele existe, é uma comunex mais assim avançadinha, que faz assistência para a turma que está preparando para ressomar. São os pré-ressomantes, ou pré-ressomadores. Esse que é o pombal. Agora, o pandeiro foi uma espécie de campo, ou camping, que foi estabelecido durante alguns anos, menos de 2 décadas, para reunir uma turma que ia estudar o processo da conscienciologia junto com a gente aqui. Interlúdio é uma comunex mais avançada do que essas duas que nós falamos, e que foi feita agora recentemente, tem menos de 1 década praticamente, e que está funcionando como um campus mais avançado e interligado com a matéria aqui, com essa dimensão, junto de nós. De modo que isso é muito importante, o interlúdio. De tudo isso aí, o mais importante é o curso intermissivo, em segundo o interlúdio. Agora, o pombal ainda existe e o pandeiro não existe mais, já foi desativado. De modo geral, é isso aí. Não sei se deu para você entender tudo. Se não entendeu, você pergunta, a gente vai ver. Professor Valdo, sim. Aqui. Por gentileza, eu tenho uma curiosidade, uma vontade de saber a respeito de como é que você concretizou toda a técnica da TENEPS. Foi inspiração... Não teve nada a ver comigo, né? Nada disso. O processo de TENEPS já é um trabalho que já vem de muitas vidas de muita gente. Na verdade, tem uma série de consciências que já eram fisicamente conscienciólogas, que já usavam a TENEPS já há muito tempo. Essa é a questão de muitos séculos para trás. De modo que eu apenas trouxe para divulgar e popularizar o processo da ideia e da técnica que existe, porque é a base para a pessoa deixar a religião. É uma religião como se fosse uma mono-religião, ou mono-individual, um problema da própria pessoa. Com a TENEPS, a pessoa volta às bases, para a procedência dela. Ela não precisa de religião, porque a religião, lá no fundo, ela é sempre feita para religar a consciência àquela causa anterior da própria existência dela. Agora, a TENEPS faz isso. Então, independente de besteira, sem rituais, sem dogma, sem imposição de ideias, sem doutrinação de ninguém. É a pessoa por si. E outra coisa, ela tem assistência. É diferente, por exemplo, na Igreja Católica, eles têm que estar rezando para apelar para o santo tal. Nossa Senhora Aparecida, não sei o que é, o santo do casamento, o santo do dinheiro, o santo das grandes transações comerciais, etc. Tal. Mas na TENEPS não tem nada disso.
Professor, jogou tudo para o espaço. E outra coisa, não tem nada de nenhum processo de ritual ou qualquer coisa nesse sentido. mas na TENEPS, professor, outro dia eu pensei e alguém me perguntou o andamento no procedimento da TENEPS. Eu penso que está de encontro a isso que você está explicando. Existe a questão de horário, de 50 minutos, Sei, mas só quero saber uma coisa, você falou que vai de encontro. Vai ao encontro ou vai contra? Vai ao encontro. Vai ao encontro, então tá certo. E daí? Tá. Então, qual é a ligação ou se essas questões fazem parte da ligação, entre aspas, religiosa, para limpar a questão da religiosidade, ou o quê? O que é que isso faz existe parte do nesses processo da procedimentos? interassistencialidade. Primeiro, risca tudo quanto é religião e seita, joga fora. Esquece isso. E a pessoa começa a pensar na interassistencialidade, da mega fraternidade. Acabou. E outra coisa, ela caminha para o FIEX, ela caminha para ser eternamente consciex, autoconsciente. Ela deixa de ser consciente. Tá, Isso é que é obrigada. importante. Eu estou vendo que o professor Amaury está aqui. Eu quero pedir desculpa se sexta-feira você apareceu aí também. Ninguém foi lá falar comigo. E eu não fui porque eu estava respeitando a ausência da professora. Agora, amanhã eu estarei aí, tá? Ok. Você perdoa o mau jeito. Agora, de outra vez, a minha casa era só andar alguns passos, você chegava lá. Eu acho que se tiver dificuldade, porque eles estão começando a fazer aí, tinha muito obstáculo, então eles não foram até lá por causa do obstáculo. Talvez fosse isso. Mas então... Baseando aqui no verbete, também na frase enfática que você já comentou, toda doença, ou quase todas as doenças, eu não sei, elas têm uma somatização por trás disso sempre. Às vezes tem. Se examinar, né, cada Porque caso. já ouvi até pessoal... Porque tem a doença que não tem somatização nenhuma. Foi um acidente que a pessoa não provocou. Tirando... Então, por exemplo, não tem somatização nenhuma. Não Ali todas, é um processo da mas... circunstância. É injunção provocada ou gerada por outrem. Mas doença quando não é acidente, doença do corpo. Não sei se a maioria seria a somatização, mesmo que não apareça na medicina, mas vamos dizer, a pessoa que criou aquela doença, até de outras vidas e nessa. Às vezes você tem que lembrar o seguinte, a predisposição patológica da pessoa. Isso aqui é o sério. A etiologia, que é a causa da doença, se divide. Agora, ela sempre, vamos dizer, é uma irradiação, ou ela emana, ou ela provém, ela nasce de alguma espécie ou de natureza autoassediadora. Então tem sempre um autoassédio nessa história. Isso que a gente tem que pensar. Quando acaba o autoassédio, tudo começa a melhorar em alto nível. Mesmo quando a medicina, o pessoal da medicina fala muito, não, é o processo genético, mas mesmo assim... Sei. Agora, medicina à parte. O que interessa é o doente. E esse doente é diferente de todos os outros. Então, é o doente que tem que examinar. Além da medicina, a coisa mais séria, acima da medicina, a coisa mais séria é a autoconsciência do doente, perante o que ele faz. Um doente ele pode tapiar o médico e não falar nada, a verdade daquilo que tem, qual a causa daquela realidade, ele arranja outra etiologia. Entende? Então, estuda para se ver, a autoconsciência do doente é a coisa mais séria na terapia, para curar a si mesmo. E só existe uma cura, que é a autocuroterapia. Ninguém cura ninguém, é só a pessoa que cura a si mesma. Se nós pensarmos por aí, tudo muda de figura. Isso entra para as doenças do corpo, doença física. Agora, vocês já viram que com o estudo da conscienciologia, o negócio da fratura exposta e o soco no queixo, soco na cara, é seríssimo. Aqui não se esconde nada, a gente fala tudo dentro daquele... Até o nível que nós conhecemos e que tem lucidez de cognição para entender os fatos, a gente fala tudo aqui.
Isso aí é seríssimo. Então, esse processo de doença começa a ser descaracterizado do jeito que o povo gosta de falar. Porque a doença depende muito do egão. Então, a pessoa tem uma doença. A primeira coisa que ela deve perguntar é o seguinte: isso deriva de quê? É do meu egão? A primeira pergunta é essa. Vamos ver se é. Se é, tem que descartar. Por que aconteceu? Porque senão, essa doença também não vai curar. Ele não vai conseguir curar. Ele tem que combater o egão. Se a base é o egão. Mas, ô Solange, o que você queria falar? Faz favor. Eu queria que o senhor exemplificasse aqui na segunda linha de cima para baixo, síndrome da distorção imaginativa intencional e a síndrome da distorção da realidade. No início eu achei que fosse igual, mas assim, você podia me dar um exemplo, quando que é imaginativa intencional? Olha, como o assim? caso todo é o seguinte: a síndrome da distorção imaginativa intencional. É a hora que a pessoa, ela sabe que aquilo não está correspondendo aos fatos, mas ela insiste porque ela acha bonito, ela gostou, é uma predileção, é uma tendência dela, e ela continua com aquilo. Por exemplo, o fumante, ele sabe que aquilo faz mal, sabe que aquilo faz mal para os filhos dele, sabe que faz mal para todo mundo que está em torno dele. Mas ele acha bonito, ele acha bem, bom, ele não quer fazer uma força para acabar com aquilo. Então, veja, cigarro, fumar, tabagismo, é um vício da imaginação. Se a pessoa começar a raciocinar muito, ela deixa de fumar na hora. Agora, o outro que você está falando, a síndrome da distorção da realidade. É aquilo que a pessoa, por exemplo, faz distorção de tudo que ela vê, porque ela já tem um pensamento com ela, que é o apriorismo. Então ela coloca aquela ideia sobre tudo ela quer explicar a partir daquela ideia que ela conserva com ela e que ela gosta. Então, tudo fica para trás. Tudo fica distorcido, tudo se altera. Não deixa de ser um auto-engano, então. Tudo aí é auto-engano. Síndrome, a maioria é da auto-enganologia, né? Síndromologia. Quem é que está com o microfone agora? Tem alguém? Agora, então eu vou aproveitar para falar para vocês aqui nas 100 condições. Se tem alguma coisa que vocês não entenderam das 100 condições. Tem uma opção de coisa aqui um pouquinho assim diferente, mas vale a pena pensar. E a maioria todo mundo entende. Por exemplo, autoindulgência excessiva. Essa é que a Igreja Católica erra mais. Tudo deles é baseado nisso. Autoindulgência excessiva. Só que tem que ir lá, eles fazem a heteroindulgência, que é pior ainda. E acoberta toda a realidade, a doença, o fato, o acidente, a morte, a tragédia, o erro, a interprisão glucâmica, tudo é escondido nisso aqui. Agora, aqui outros. Besteróis, esse aqui não preciso falar, que é muita coisa que tem por aí afora. Né? Vigorexia, que é a mesma coisa da vigorexia, que é a mesma coisa. Vigorexia é a pessoa que faz exercício excessivo para ficar alterada. Né? Bovinolatria. Isso aí é um processo indiano. Né? Desculpa, professor. Quando tem aqui no 10, autoindulgência excessiva, tem indulgência que não é excessiva? Tem. Qual? Eu perdoo você aquelas 10 pratas que você me deu. Mas os 100, não. Como que é? 10 pratas eu perdoo, mas os 100 pratas, não. Isso é indulgência excessiva. Ah, tá, entendi. Ela entendeu? Não? É uma piadinha. Entendi, claro. Escuta, ela não está me devendo nada, não. Tá, gente? Como? Eu vou esclarecer bem. Pelo contrário, quem deve sou eu. Eu estou devendo a ela. Não, eu entendi a conotação, mas a gente não está se devendo, não. Na teoriologia,
na página 24, na terceira linha, você coloca a teoria da argumentação. O que você quis chamar a atenção nesse contexto aí da omnifrivolidade? A teoria da argumentação é o seguinte: na argumentação você pode entrar com boa intenção ou com má intenção. Uma pessoa, por exemplo, ela pode argumentar defendendo alguma coisa que é totalmente banal ou boboca. Então, é necessário ver até que ponto que ela está frívola com aquilo. Então, por exemplo, o cara que vem defender o Michael Jackson, e ele não fala na sujeirada do Michael Jackson perante o povo. Você quer maior argumentação que essa? É a pessoa que só vê o Michael Jackson como um santo na Terra, porque é um mito. Você sabe bem o que quer dizer mito, não sabe? Mito é aquilo que foi criado, uma fantasia em torno de uma pessoa, de uma ideia, de alguém, um ambiente, alguma coisa, e que não adianta você combater, porque a maioria admite que o negócio existe. Então, é perda de tempo. Você está entendendo? Então, mito, lá no fundo, é isso. Por isso que a imprensa, por exemplo, tudo que é mito, eles não desancam com o mito. Fala tudo a favor, porque é para vender o jornal. Senão, não vende. Foi o seu caso então, lá, naquele escândalo do Cruzeiro. O processo do Cruzeiro foi justamente isso. Podia ir contra o Chico, né? E eles falaram, nós não podemos ir contra o Chico, a gente tem que ir contra você, que não é conhecido. Ele é um mito, igual a Brigitte Bardot. Ninguém vai combater a Brigitte Bardot. Ela, naquela ocasião, estava indo lá em Búzios. Era até um terreno para ela, etc. Tal, né? E ela tinha um namorado todo esquisito do Brasil. Entende? Foi por isso que havia o Brasil. Então vamos entender aí essa teoria da argumentação. É muito importante. Mas então seria patologicamente falando. A favor da frivolidade. Seria a por exemplo, teoria da argumentação. Aquela mulher que uma vez veio falando umas coisas numa palestra, de um curso que eu estava dando, e numa palestra pública, cheia de gente. E ela quis começar a fazer propaganda daquilo, lá dentro. Eu falei assim, isso aí não vale nada, não presta. Como argumento aqui não serve para a gente. E dei conta, desanquei com a mulher na hora, não conhecia nem nada. E o povo tudo me deu razão depois. Sim. Isso aqui também tem a ver com aquilo que você ressaltou recentemente, do jornalista espanhol que falou, né, no Brasil, que faz marcha para maconha, para homofobia, mas não faz contra a corrupção, né? Naquilo que é o... É a teoria da argumentação. Agora, o jornalista estava certo nisso aí. Vamos entender. Valdo, eu peguei na 64 e fui ver no dicionário. Pantomima, ela tem dois sentidos. Uma é excesso de gesto, representação gestual, né? E outra coisa é mentira ardilosa. Ela é um embuste, um logo. Aqui você quis dizer mais na questão dos gestos? Eu digo mais na questão das burrices disso, é o besterol. Pantomima é besterol. Mas é do gesto que se... Não é só o gesto, é a fala, uma opção de coisa que segue o gesto. O problema é o espetáculo, é o show. Mas também o italianismo. É o histrionismo. Aqui, pantomima é o histrionismo. O italianismo entra nessa, porque... O quê? O italianismo de mexer a mão. Até um certo ponto é que é o seu, assim. Agora... Histrionismo nós precisamos. Eu mesmo uso uma série de histrionismo, igual você aqui. Entende? Agora, eu posso, porque não tem ninguém perto, não bate na cabeça de ninguém. Igual você, às vezes, pode ser perigoso. A gente tem que afastar um pouco aí. Senão pode pegar. Tem que sair da linha de tiro. Arte marcial é falar, né? Agora, Valdo, aqui na efeitologia também, página 24. Sim. No final da primeira linha e a segunda linha. Você pode aprofundar isso daqui. O segundo efeito. Efeitologia. Os efeitos regressivos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis. É aquela pessoa que viu que existe o caso, mas não admite.
Eu tenho raiva de quem fala isso. Você está entendendo? Não quero nem saber. Eu não quero pensar nesse assunto. Isso tudo é orgulho que impede. Quer dizer, não adianta contra os fatos não há argumento, porque a pessoa não admite. Tudo é bobagem. Não Chega admite. nos pontos que não adianta. Então, Tem o irracionalidade. princípio da descrença, ele não serve para essa pessoa, Não porque serve. ela não quer fazer a experiência. Agora, os efeitos traumáticos do binômio Melim-Melex, isso é com o tempo, né? A coisa vai piorando. Agora, outra pergunta. A questão da consimultívola entra muito nessa questão da omnifrivolidade, né? Ixi, em alto nível, mas agora ela tem umas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Às vezes a consimultívola, ela tem uma doença incita que provoca e gera essa condição. Entende? Então é preciso dar um desconto nisso aí. Uma das coisas que isso pode ocorrer, por exemplo, uma bipolaridade. Às vezes desvia na hora de dar um diagnóstico, de fazer uma verificação mais exata da personalidade, a pessoa pode errar por causa disso. Agora, a multívola é o problema da pessoa gostar da coisa nova, mas incessantemente. Então, pensa bem, ela enjoa rapidinho de tudo que ela faz. Então, um dia está uma coisa, outro dia está outra. É aquele negócio do calendário e do relógio da mulher. Como é que ela está, as fases do processo dela. A multívola é justamente isso. Agora, a multívola é mais que mulher. Mais de mulher? O que a gente percebe na vida... Mas hoje, como a vida está também, ela predispõe isso, de uma forma geral, tanto para homem quanto para mulher. Tudo na vida muito é o que estímulo. eu falo aqui. Eu li aqui para vocês a era do hiperconsumismo, hiperfestividade, hiperestimulação perceptiva. Tudo é para atrair e vender. Agora, você sabe o nome que a gente dá para isso? Que era o nome que o meu amigo lá usava. O meu amigo era o Mr. Gentileza. Você chegou a conhecer o Mr. Gentileza? Ele me conhecia, gostava muito de mim. Lá do Rio, aquele da figura popular. O Gentileza? Sim. Você conhecia o Gentileza? Então, uma das expressões que ele usa era a expressão que eu usava. Uma vez eu falei isso para ele. Que é, em vez de capitalismo selvagem, é o capitalismo selvagem. Entendeu? Então o capitalismo tem que entrar nisso aí. Agora, o Gentileza não gostava disso. Agora, eu me lembro que lá na Avenida Presidente Vargas, ele às vezes ficava no passeio lá com as coisas, mostrando os negócios. E ele gostava demais de mim por causa da minha cara, meu jeito e tal. Ele também tinha barba, né? Pois Barbona, são mais ou menos parecidos. O negócio era um tal, se eu deixasse, a gente ficava dia e noite junto. Sabe, ele gostava demais de conversar comigo. Agora, ele era o capitalismo selvagem. Professor, mais um item na taxologia, por favor, na página 27. Qual que é o número? Número 74. 74. Radiotismo. Radiotismo, isso aí eu já escrevi muito sobre isso. É o problema da pessoa que é siderada com o processo da radiofonia. Então, não é só aquela que a gente chama de macaca de auditório, não. O negócio é mais sério. É aquela que fica envolvida com o negócio de rádio. Agora, isso pode ser mulher, pode ser homem, tem opção de coisa. Tem gente, por exemplo, que fica na base de futebol, só escuta futebol dia e noite quando ele pode. Então, isso é o radiotismo. Agora, o radiotismo pior que existe hoje são esses dos headphones. Igual aquele cara que trabalhava lá no aeroporto, então ele começou com o negócio e foi com as coisas e foi mexendo na pista, sabe, do aeroporto. O avião passou em cima dele. Isso agora, faz uns 4, 5 anos. Isso aconteceu no Brasil, mais um caso. E ele estava com headphone, ele não escutou o avião que estava descendo. Sim. Entende? Estava na pista, escutando a música. Na pista? Ele morreu, coitado, feliz, porque escutando a música ele gostava.
entende? Está fazendo o quê? Agora, é a ironia da sorte, né? Da vida, né? É terrível. O avião veio e passou em cima. Ok. Você sabe, o avião às vezes tem dificuldade de usar a buzina. E outra coisa difícil é parar, porque o freio dele não é muito bom. Não é muito bom. Agora, então, o que se passa? Num caso desse, barulho não precisa de fazer, porque já faz, né? Mas ele não podia estar escutando, a música não permitia. Então, como é que faz? Agora, o freio, a gente tinha que contar com o avião, mas como é que o avião vai frear? Não conseguia desviar, né? A pista, o cara estava lá, não podia sair. Tinha mais gente dentro do avião, como é que faz? Agora, ó, isso não é a primeira vez que acontece, não. Tem mais de um caso. Então, vamos entender, essa radiofonia, ela é trágica. Essa é terrível. É um idiotismo auditivo. Idiotismo ligado ao rádio. É, auditivo. Auditivo. E outra coisa, isso aí é um negócio sério se nós formos olhar o processo extrafísico. Porque se o povo começa a usar muito o headphone, ele jamais vai desenvolver bem a sinalética energética e parapsíquica. Muito obrigada. Professor, quanto ao Gentileza, ao profeta Gentileza, ele era um cara meio piradão, tal, tinha aquela coisa toda, mas a gente não pode dizer que ele fosse uma pessoa negativa, ele era uma pessoa positiva. Não, ele era positivo. Ele era uma pessoa muito boa. O que o senhor achava dele? Só a moral que ele deixava, naqueles cartazes que ele andava com ele, já fazia o povo pensar muito. Quem conheceu sabia que ele era simpático. Outra coisa, eu falava com ele por causa da aura dele, a aura dele era positiva, ele não tinha assédio. Pois é, porque ele passou por um trauma meio sério. Eu conheci bem o Gentileza. Ele teve uma pré-cognição, passou por um trauma meio Agora, sério e largou quem tudo. veio atrás de mim foi ele, não fui eu que fui atrás dele. Aí eu comecei a ver quem era a pessoa, aquilo me chamou a atenção. E ele tinha parapsiquismo mesmo? Tudo indica que sim, né? Para ter esse tanto de ideia com as coisas todas. Mas era meio... Olha só isso, assim, de alguma forma. Capitalismo. É ele que arranjou isso. Ele deve ter outros. Ele me lembra muito o processo da criação popular lá do nosso amigo, sabe, do futebol, amigo do Garcia, está entendendo? Que criou lá os processos tem vários nomes também, ele criava. O Dadá Maravilha, ele era mais ou menos do estilo dele. O Dadá também eu conheci. Entendi. Mas ele, por exemplo, era destrambelhado por de alguma forma? Não, eu não sei como é que é. As coisas que eu vi nele não tinha destrambelho maior, não. Ele cumpria um cenário, vamos dizer assim, alguma coisa. Ele fazia. Um folclore. Saía bem mesmo. Ele levava muito a sério, era uma pessoa muito positiva e ele foi muito dedicado ao que ele teve. Pois é, teve escola de samba, fez um monte de coisa para ele. Então eu sempre pensava sobre ele, assim, o que tinha mais ali. Ele era uma pessoa boa. Em tese, o negócio mais sério é esse. Então, sendo assim, né, as coisas lá, você ressalva o resto. O que é importante é isso. Ele era muito simpático. E a gente via a reação com o povo. Ele não se esquentava com nada. Não. Ele abençoava todo mundo e falava coisa boa, positiva. Agora, ele não era bobo, não. Eu fiquei pensando que ele era cara totalmente... Não, ele não era bilolado. Sabia bem o que estava fazendo. Professor. Sim. Página 24, na ciclologia. O senhor pode explicar o segundo? O ciclo vicioso e a trava patológica no ciclo erro, retificação, acerto, é esse aqui? A trava patológica, erro, retificação e acerto. Quer dizer, a pessoa erra, mas ela tem um problema para retificar, então ela nunca vai chegar a acertar. Ela está travada nisso, ela não se desenvolve, ela não sai do lugar. Isso aí é terrível. Isso é totalmente patológico. Entende? O arco voltaico só funciona quando aplicado conforme a técnica que o senhor ensina. Faça outro, quem sabe você descobre alguma coisa extraterrestre. Fazendo o direcionamento energético através das mãos no chakra nucal e frontal, ou pode ser aplicado à distância? Não, aplicado à distância já não é arco voltaico. O arco voltaico é esse mesmo, para fazer o arco lá. A distância é a exteriorização de energia.
Sou de Belo Horizonte e tenho 53 anos. Na maioria das vezes, quando pratico o EV, estando imóvel, sinto coceira fortíssima no ouvido direito. Poderia me explicar esse processo? Isso aqui não é a mesma pessoa? Eu penso que é. Às vezes ela não estava junto e mandou de novo, né? É a mesma coisa. É a mesma. É o número 1. Veio agora o número 11. Tenho certeza, dentro das prerrogativas do Tratado 700 Experimento da Conscienciologia, que já fiz o curso intermissivo. Aqui, ó, prerrogativas do 700. Sai dessa. Porém, desde criança tenho grande apatia, falta de vontade, fraqueza sem razão, falta de energia para realizar as tarefas mais banais. Embora minha mente trabalhe com todo interesse, não consigo avançar nos meus projetos. Como sair dessa fossa? Ou essa é uma condição escolhida por mim? Não. Na minha terra o nome é isso aqui, ó. O nome chama-se vergonha na cara. Você tem que assumir a condição. Quando a pessoa quer, ela supera o corpo. O corpo é secundário. O corpo não pode mandar nela. Do jeito que você está aqui, você está acusando o seu corpo de homem da sua condição. Você está errado. Você tem que acusar a sua vontade. A vontade é o maior poder que a consciência tem. A primeira coisa, se você ainda está assim, com tanta tibiez, ou fraqueza, ou hipotensão, que tal fazer um check-up para valer? Que eles vão te olhar tudo aí e ver onde é que bate o pino. Se tiver alguma coisa física, eles vão ver o que é. E vão ver o que dá. Às vezes pode até ter mesmo a hipotensão, mas mesmo assim, dependendo da idade da pessoa, não tem mais motivo de ficar desse jeito. O que é isso? Então lembre-se, ó, o negócio é isso aqui. Olha bem, se de pensar. A vontade é o maior poder que a pessoa tem. E supera tudo que tem. Agora, corpo humano é coisa secundária. É um negócio de moldura. É um processo superficial. A pessoa pode superar isso. O que é isso? Não é assim. Olha só o que o povo faz na Olimpíada. Né? Tudo é superação do corpo. Agora já tem os caras que estão até sem perna e que colocaram pés e pernas artificiais e que estão ganhando até na Olimpíada, né? Estão participando, quer dizer, são os cadeirões diferentes, os cadeiraços, não é isso? O cara roda com uma espécie de uma lâmina de aço que joga ele para frente, né? Como é que é possível? Não, daqui a pouco vai ter o cara que vai chegar e falar assim, eu quero que você corte minhas pernas, que eu quero colocar esses aparelhos. Quero ser biônico. Tudo é possível. Eu não ponho a mão no fogo para nada. A consciência, tudo isso pode acontecer amanhã. Escuta só o que eu estou te falando. Aí tem gente querendo fazer isso. Bem possível. O cara tem uma perna só. Aí já está querendo que faça com a outra, vai ficar quase duas. Tudo é possível. Eu sei porque eu atingi muita gente em matéria de cosmetria, plástica, e a gente sabe, né? Não é fácil. Tem de tudo. É a natureza humana. Mas olha, quem é que está com o microfone? Tem alguém aí? Ou todo mundo já sabe da omnifrivolização? Ninguém quer ficar frívolo aqui comigo. Ou, se quiser, a gente pode falar omnifutilização. O que vocês acham? Essa ainda pode melhorar. Eu falo omnifutilidade, omnivolubilidade, omnitriavibilidade, triaviabilidade, ou triavialidade. E mega irresponsabilidade. Tem tudo aí, tudo serve para isso. Na página 24, na politicologia, a última política que você descreve lá, educacionais. As políticas educacionais incapazes de desenvolver a criticidade dos estudantes. É essa? O problema todo é o seguinte, a criticidade dos estudantes. Hoje em dia, os estudantes estão fazendo até muita crítica, mas para não deixar o professor ensinar. Não é isso? Então, essas coisas existem. Isso tudo, a culpa é de quem? É justamente dos que são as autoridades responsáveis pelo educandário. É essa que tem que dar um jeito.
Aluno não pode mandar no professor. E hoje o que a gente vê por aí muito é isso. Então, os professores, eles podem ajudar a criticidade dos alunos a partir, por exemplo, de fazer uma resenha crítica de um livro sério, não é? Sobre o processo de filosofia, de ciência, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo aí é sério. É isso que nós estamos falando. Professor Valdo, Sim. aí é o seguinte, a última notícia em cima de educação, infelizmente, o Estado do Paraná está propondo, quer dizer, já está efetivando a questão de subdividir uma classe. Nós estamos no mês de setembro, quase no final do ano, o último trimestre, né? E subdividindo as turmas a partir das necessidades do governo de economia. Então, setembro, subdividir as classes em maiores turmas. Veja que falta de então tudo. Não é subdividir, não. É juntar, né, não? Não, dividir as turmas, diminuir o período e aumentar as turmas. Aumentar o número de alunos. Quer dizer, sim. Poxa, professor Valdo, setembro, olha o revertério no processo educativo, né? Então, nós estamos muito mal em termos de educação. É um grande ponto para o Brasil e para o mundo, hoje, né? Porque com a educação tudo pode melhorar. Tudo. Diminui o crime, a opção de coisas. O que falta é justamente isso no Brasil. Agora, junto com isso vem o judiciário, né? São os magistrados. Tem que dar um jeito também. Então, talvez a melhor coisa era melhorar as faculdades de Direito. É isso aí. Que é de onde tudo começa. Conclusão, as faculdades de Direito são as maiores pervertoras ou subvertoras do processo, ou subversivas do processo político do Brasil. E parece que estavam querendo acabar com o exame da OAB. Estavam discutindo não, isso. Mas não deixaram. Isso aí querendo. não pode. Senão acaba com os profissionais. Saiu na mídia. Você já pensou? Aqueles antigos magistrados vão se roer lá debaixo da terra, não é isso? O Pontes vai ressomar na hora. Vão mudar de posição. O Pontes vai ressomar na hora. Com o concurso, com a prova da ordem, já é difícil, imagine sem. Aí o nível já é ruim, mesmo com a prova da ordem. Esses dias eu estava vendo aí na mídia que tem uma moça que já tentou entrar na OAB 5 vezes e não conseguiu. Sim. Parece que o concurso é sério. Pelo menos em certas áreas ele é muito sério. Entende? A moça falando, eu estudo muito, eu quero passar, mas ainda não deu. Professor, 5 vezes. Sobre a questão da prova na ordem, OAB, há controvérsias. A prova está muito complicada, está acontecendo 4 provas por ano, tem toda uma discussão, está tendo toda uma discussão sobre isso. Não é tanto assim, e antes não existia a prova, somente os novos advogados que estão fazendo essa prova da OAB. Agora, a OAB, essa prova está complicada. Está complicada. Essa última prova, as 2 últimas provas, reprovaram 96% de bons alunos das faculdades de Direito. Tem alguma coisa... Mas E 4 provas, né? Estão acontecendo. Mas você é favorável que haja prova, né? Eu sou favorável, mas uma prova que todos os cursos preparatórios que gostaram, né? 4 provas por ano, colocaram as questões tais, não chamou a jurisprudência, chamou caso específico, disseram que não ia ter questão de não sei o que, colocou. Quer dizer, eu não entendo, nessa vida eu não fui advogada, né? Mas eu tenho uma filha que se formou em advocacia. Você é rábula igual eu. Eu sou rábula. Eu sou rábula. Você tem então eu estou de olho condição de falar na questão da rabulística. Olha, o professor ainda vai ter mais 2 exames neste ano, quer dizer, é um caça-níquel complicado. Eu estou entendendo. Tem uma voluntária da APEX, que é
a Priscila, lá de Curitiba, ela concluiu agora no primeiro semestre o curso de Direito e passou na prova da OAB, de primeira. Já passou. 10%. Então, mas 10% de era o caso depois, uma hora ela se manifestar, ela passou. É que a faculdade de Direito no Brasil sempre foram aquelas mais fracas de todos os tipos de faculdade que É onde tem o maior Eu me contingente de lembro pessoas. bem que lá, na época que eu estudava medicina, havia uma em Niterói que o negócio era de morte. O povo nem chegava lá, mandava o dinheiro, eles mandavam o negócio no fim do ano. Agora mandava a prova e fazia em casa e mandava pelo correio. Tem Ele nem conhecia. Se levasse o cara lá em Niterói, ele não saberia onde é que era a faculdade. Agora, isso que a Tânia comentou é fato mesmo. Tem uma indústria, tem a condição do caça-níqueis, mas a prova tem que existir, porque para justamente poder nivelar os profissionais por cima. Gente, nós então agora vamos para outra prova, tá? Um pouco mais brava do que essa aí. Bom, pessoal, por favor, desligarem os celulares, tá? E não teclarem o computador na hora da mega-autorização. Obrigada.
Então, como é que foi lá você? Foi muito bom. Aliás, esses dias aqui eu tenho me sentido muito bem, né? Tô assim de uma forma diferente. De certa maneira eu sabia que ia haver a mega euforização hoje. E que você numa poderia esteira entrar. É isso. Eu acho que eu fui convocado mesmo, né? Hoje de manhã eu tive aqui. Eles devem estar fazendo isso para perdoar para si. Na sexta-feira. Tá tudo certo, tá. Mas assim, tenho me sentido muito bem esses dias. Eu tenho trabalhado também, tenho feito uma reciclagem um pouco mais séria aí que a gente chegou a conversar já, até, né? Aquele caso lá. Tá em pleno curso e eu tô assim energizado, muito bem. A coisa tá 100%. Por isso que o campo aqui estava forte. Em vez de você receber, você está fornecendo energia. Eu tenho me preocupado muito com isso também. É uma coisa que tem aparecido na internet, assim, de certa maneira, que é a mega euforização de emprestar o bem-estar, né? Então, assim, é uma responsabilidade de estar bem para poder também emprestar o bem-estar, né? Agora, e como é que está o nosso chefe aí, Tiago? O grande matemático. Bom, foi muito interessante, assim, para começar eu já senti, o campo começou bem quente, já esfriou quase que imediatamente, sentia bem a diferença também, né, de temperatura de um lado para o outro, aqui mais quente, aqui mais frio. Aí foi, o meu estado de ânimo foi melhorando, fui ficando mais sereno, fui sentindo uma energia muito acolhedora, muito gostosa. Muito, muito bom. Quer dizer que você está sentindo bem. Muito bem, muito bem. Agora me diga, e a minha Miss de Recife, como é que está? No início eu percebi que estava meio agitada, até porque veio à noite uns padrões bem complicados, estava pegando no cardio chakra, e aí eu até pensei, não vou trazer esse padrão para poder ver e trabalhar. E aí depois veio um acolhimento, um carinho, como se fosse um reconhecimento mesmo. E aí depois ficou tudo tranquilo. E aí percebi como se fosse um bolsão, parecia uma bolha transparente. Você sentiu, né? Direitinho, né? Você vê, aqui não tem Recife. Presta atenção, Recife geralmente é um obstáculo que tem na praia, de uma pedra, uma ilhota, alguma coisa nesse sentido. Aqui não tem Recife. Você saiu bem. Eu brinco com ela por causa do processo de ser de Recife. Ela nem parece lá que a turma de Recife, que ela sempre é mais queimada, né? Mais amorenada. Olha como é que ela é. Só pode ser, e com muita energia. Ela é cheia de energia, você sabe como é que é, Tiago. A dona aí é um poço. Tem que... Vamos em frente. Mas você percebeu então o campo direitinho, não foi? Percebi. Percebi que ficou igual uma bolha transparente, parecia uma água viva, assim. Foi muito bom você convidar os dois. Isso aí ajuda, para você ter uma noção aqui do que nós estamos fazendo. Isso é importante. Valeu, pois gente nova. Tá? Valeu. Obrigado a vocês. Foi ótimo.
Então, como é que foi lá? Foi muito bem. Descoincidi, levitei um pouco. Né? Sentiu bem. E senti muito o fronto chakra. E ontem, quando o senhor falou na tertúlia, o senhor, lá pelas tantas, usou a palavra esforço. Então, eu estou aqui essa semana para fazer uma consciencioterapia. E o objetivo era preparar a minha dessoma, o novo curso intermissivo. Mas está acontecendo uma revolução, está acontecendo uma coisa diferente, em que eu vou ter que usar esse esforço. O senhor me lançou uns desafios, eu já encarei. Agora, a culpa não é minha, você não pode me acusar de nada, porque quem me abordou foi você. Fui eu, a iniciativa não foi minha. Mas é verdade ou não é? O senhor estava tão à mão ali, pois é, hora mas não que quero eu saber, isso tudo tem sua razão de ser. Mas veja, a iniciativa, quem tomou a iniciativa não foi eu. Eu respondi aquilo que eu fui, que me indagaram, que perguntaram, fui questionado. Então eu sei que eu ainda tenho muita coisa a fazer. Eu já te falei, todo mundo está vivendo no mínimo 100 anos. Vocês estão uma menina. Ela ainda não completou nem 80. É uma menina. Tem muito serviço pela frente. Foi isso que eu falei com ela. Agora está vendo como é que é. Vamos enfrentar. Tenho que enfrentar. Agora e você, como é que foi lá? Você sentiu o campo? Eu me senti bem, como você sentiu muita movimento na cabeça. Não desconforto, mas parecia que estava mexendo bastante na cabeça. E muito calor no rosto, muito calor. E esterilização de energia. Sim, mais que eu percebi foi isso. Está sentindo bem agora? Sim. Tá bem. Agora e o nosso chefe aí, como é que foi? Foi bem tranquilo. Eu senti a energia chegando até Você já aqui. domina a energia já há algum tempo? Eu já conheço um pouquinho. Com isso já. Senti a energia, senti a intensidade da energia, a temperatura. Né? Atuou bastante no fronto chakra. Eu vi uma luminosidade nessa região. Eu tive alguns insights de algumas coisas que eu estou me propondo a fazer, que vieram de uma forma muito positiva, no sentido de ter... Isso, perfeito. De ter condições de fazer, de ir em frente nesse sentido. Está muito bom. Quer dizer que você sentiu o campo também. Está sentindo bem agora. Sim. Então tá bom. Foi ótimo. Ela aí é um poço cheio de vida, sabe? Tá certo. Foi bom ter convidado os dois. Isso é bom. E obrigado para vocês. Ajudaram aí. Mas então, o que mais que é que sobrou aqui da nossa condição? Se vocês sobreviveram à mega euforização, ainda estão podendo falar, não é isso? Professor? Sim. Aqui no ar. Com relação à paragenética, que eu estava estudando, né? Estou estudando. A paragenética já seria a própria retrosenha da consciência? Serve como retrosenha, e a questão da identidade extra, como é que é? Qual a ligação da identidade? Não, primeiro você quer saber que a paragenética seria o quê? Retrosenha. A retrosenha. A retrosenha seria algo específico do passado da pessoa e que está dentro da estrutura da paragenética dela. Entende? É algo dentro da paragenética. Não quer dizer que seja a paragenética, mas é alguma coisa que participa do arcabouço da sua paragenética. Então, alguma coisa significativa, alguma coisa bem específica, característica, que te individualiza, que te personifica.
Entende? É a sua personalidade. A retrosenha é isso. Então, quase sempre diz respeito ao mega, vamos dizer, a marca que tem sendo da pessoa, o mega trafor que ela tem, o temperamento básico, a raiz do temperamento da pessoa, tem alguma relação com isso. Agora, você quer saber o outro? É a identidade extra. Identidade extra é quando a pessoa, em várias intermissões, os outros chegam e dão a ela um determinado apelido, uma alcunha, um nome, e que caracteriza. E aquilo fica dentro do processo, do ciclo extrafísico dela. E vai de uma intermissão para outra. Você está entendendo? Então, fica como se fosse uma identidade extra, que supera as identidades que ela tem na Terra. Por quê? Pega várias intermissões ao mesmo tempo. É como se fosse, se uma pessoa aqui na Terra, ela renascesse 5 vezes com o mesmo nome. Você está entendendo? Então lá, ela dessoma e atinge aquele mesmo nome. Ela roda, ela volta à personalidade dela, porque ela ficou conhecida daquele jeito. O que faz a identidade extra, a coisa mais séria, é a interassistencialidade. A pessoa fica conhecida, aquela consciência fica conhecida devido à interassistencialidade. Você entendeu isso aí? Até aí, como é que é? Então, há coisas diferentes, não tem nada que ver uma coisa com outra. Tem relação, mas não é a mesma coisa. Isso aí, esses conceitos não são sinônimos. Entende? Na página 24, tecnologia. A técnica de viver bioenergeticamente alerta, sem ansiosismo. Qual a relação e como seria um cotejo com a omnivisualização? Você falou aqui a técnica... Bioenergeticamente alerta, sem ansiosismo. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. A tecnologia. Página 24. A técnica de viver bioenergeticamente, bioenergética alerta, sem ansiosismo. O problema todo é o seguinte: as pessoas, geralmente, elas têm um determinado percentual de energia. Porque a base da vida humana é uma vida energética que nós temos aqui. E outra coisa, a energia é o instrumento máximo, é o básico fundamental para a consciência exercer qualquer manifestação no cosmos. Agora, tem pessoa que tem energia demais, mas ela desperdiça, ela joga energia pelo ladrão. Aquilo não é bem fixado, ela não sabe fazer a aplicação daquilo. Então, por exemplo, se ela é precipitada, se ela é impulsiva, se ela tem ansiedade demais, ela desperdiça a própria vida, desperdiça energia, desperdiça as oportunidades da própria vida. Isso é o ansiosismo. Então, você veja bem, a técnica de viver bioenergeticamente com muita energia, mas consciente contra o ansiosismo. Entende? E não com ansiosismo. Aqui está, sem o ansiosismo. Quer dizer, tem que dar um jeito de superar o processo da ansiedade, sabendo usar a energia que a pessoa tem. O que a gente nota é que ainda tem muita gente, principalmente jovem, que tem ansiedade demais e tem energia demais. É um desperdício. Isso de eu falar assim, a pessoa vem falar comigo a primeira vez, eu viro para ela e falo assim, ó, você é uma pessoa desperdiçada. Por causa disso. Entende? Agora, ó, o percentual que vem de pessoas aqui é enorme, é muito elevado, desse jeito. Porque a pessoa não tem noção, ela não está consciente, ela não se despertou para o processo de saber usar a energia com moderação, você está entendendo? Com lógica, com racionalidade, olhando os objetivos. Ela simplesmente tem energia demais e quer aplicar energia, igual a criança. As crianças, de modo geral, são assim, entendeu? Ela não pode parar, ela tem que estar aplicando a energia para ela poder sobreviver direito. O sangue é como se estivesse quente, ela precisa de agir. Até um certo ponto falta megafoco, falta o processo de discernimento,
para a pessoa identificar aquilo que é importante e o que é prioritário. Não é só o megafoco, é a prioridade também. Ela não tem ideia do que é. Então, por exemplo, na questão da PEX, o processo da PROEX, Programação Existencial, a pessoa não sabe aplicar aquilo. Entende? Então, é isso que é. A técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo. Então, você está consciente, sabe das energias e não fica ansioso, não tem ansiedade, não fica impulsivo, não comete besteira. Entendeu? O que mais nós temos aí? Nós ainda temos ainda 5 minutes, 5 minutos. O que sobrou aí? Ficou mal parado? Tem alguma coisa? Todo mundo tem um pouco assim, deve ser a mega euforização, não é isso? Eles atenderam aquela pessoa que pediu aí, eu vi lá o negócio. E outra coisa, atenderam uma pessoa em Brasília, eu vi direitinho que era Brasília, a distância. Clarividência viajou, eu vi que é, em Brasília. Agora não sei quem é, nem nada não. É um homem. Eu não sei o que é que passou. Não sei. Sei que era um homem lá. E outra coisa, eu senti mais que eles fizeram isso que eu estava falando aqui agora, mais sossegar o homem do que qualquer coisa, né? Ele não está com tanta doença. Ele estava ali cidadão, muito alterado. Então aquilo poderia dar talvez um infarto, um derrame, uma coisa de sossegar o homem. Agora, é um homem assim dos seus 55, 60 anos, por aí. Mas não conheço, não sei quem. Agora, de modo geral, então, como é que nós ficamos? A gente, vamos parar por aqui, a situação? Todo mundo começou a entender o que é que a gente quer dizer com o processo da omnifrivolização. Vocês nunca viram essa palavra em parte nenhuma. É a primeira vez. Então, não vão esquecer mais. Qualquer coisa a gente fala, olha a Omni. Agora aqui, se vocês, por exemplo, se a nossa amiga que é lá do Recife, ela pode falar que é a omniferveção ou a omnifrevolização, que é a mesma coisa. Lá seria o frevo. Omnifrevolização ou omniferventação. Não é isso? Tá certo? Eu sei que isso não atinge você, mas você pelo menos fica entendendo como é a coisa, sabe, em Pernambuco. Dá para dar uma ideia, né, da situação. Omnifrevolização, essa é boa, né? Você já pensou se tiver um trio, aquele, como é que é? O trio elétrico, como é que fica? Ainda dá mais ambiente. Não é isso? Uma omnifrevolização com ambiente e aquela nossa amiga, como é que é aquela Ivone, como é que é? Sagada. Ivete. O caso tudo é isso aí. Vocês estão bem por dentro da julgada, vocês já sabem tudo o que quer dizer. Eu só sugiro, todo mundo já repete o que é. Todo mundo está na ponta da língua, alto nível. Agora, eu penso que vocês não vão esquecer mais, tá certo? Está um pouco fora do carnaval, mas vocês sabem, existe esse negócio de freio, parece que é o ano inteiro, né? Depende da comemoração, é quase que o ano inteiro. Então, gente, muito obrigado pela participação e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 86 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 10 perguntas online, 49 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos os recados da Michele sobre o CP3, a Patrícia e a Daria sobre emprego no CAEC, a Alzira sobre o curso com Cobaia e a Miss sobre o Congresso de Verponologia. Antes com vocês, Fernando, com o programa Amigos. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia tem por finalidade a captação de recursos e a gestão desses recursos e a administração dos associados do grupo
que mantém a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Todos os recursos captados, as receitas, são integralmente aplicadas na manutenção dos ambientes que produz a Enciclopédia da Conscienciologia, o holociclo e a holoteca e o tertuliário, a transmissão das tertúlias diariamente via internet, tudo isso é mantido pelos associados do programa Amigo da Enciclopédia. Então, nós convidamos você também a se tornar um associado, um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia. Basta ligar na recepção do SEAEC, de domingo a domingo, no 45 35 25 26 52, com seu cartão de crédito você faz no ato, em minutos, a sua associação. Ou também acesse o site www.enciclopediadaconscienciologia.org e você pode fazer também o seu pagamento e a sua associação. Nós agradecemos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para falar para vocês sobre o ECP3. Eu gostaria hoje de convidar especialmente as pessoas que já entendem a importância da doação das energias. E principalmente aquelas pessoas que estão com vontade de participar de um ambiente otimizado de assistência. Esse curso, no ECP3, nós estamos recebendo várias pessoas com necessidades especiais. Temos recebido gerontes, crianças, e demandará de todos que estão participando no curso muita doação de energia, muito acolhimento para receber essas pessoas no curso. Então, nós convidamos especialmente aquelas pessoas que vão no curso não só para ter um benefício próprio, do ponto de vista de aprender algum conceito novo, mas para que as pessoas aprendam, aproveitem na prática com a própria doação das energias. Tá, pessoal? Então, fica aberto o convite a todos, a gente vai passar outras informações. Então, o ECP3 ocorrerá do dia 16 ao dia 18 de setembro, no Hotel Guanabara Palace, no Rio de Janeiro. E eu vou agora passar os telefones para quem estiver assistindo e o e-mail de contato para quem tiver qualquer dúvida sobre o curso. 45-2102-1448 ou Rio de Janeiro, no caso, 21-3153-7574. O e-mail para informações sobre o ECP3 é ecp3@iipc.org.br. Aguardamos contato de todos os interessados. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui em nome da recepção do SEAEC para comunicar que estamos abrindo uma vaga para emprego. Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com o público e tem espírito de acolhimento, está aí uma oportunidade de emprego e evolutiva. A Patrícia vai passar as informações do perfil para esse funcionário. Olha só, pessoal. Então, assim, o horário dessa função é das 8 da manhã às 16h20, com uma carga horária de 7h20 por dia, tá? São 6 dias por semana, sendo que a pessoa trabalha, inclusive, 2 domingos por mês. Então, assim, o ideal, se você gosta de lidar com pessoas, tem noções de conscienciologia, informática, e gosta de trabalhar alguns novos atributos conscienciais, seja bem-vindo, e a gente pede para encaminhar seu currículo para o e-mail patriciaw@cybermais.net. Ok? Obrigada, gente. Esperamos o contato de vocês. Alô? O meu convite é que você venha participar dos 10 dias de ciência conscienciológica, que acontece em outubro, em Foz do Iguaçu, no campus do discernimento. Do que se trata esses 10 dias da ciência conscienciologia? Ele é iniciado pela 5ª jornada de educação, nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Durante a semana existe uma série de cursos, entre eles um curso do Marcelo da Luz sobre antidogmatismos. E no dia 14 temos um debate da Unicim, que vai estar sendo discutido, debate aberto, gratuito, para toda a CCCI, está discutindo políticas editoriais, junto com os editores das principais revistas da Conscienciologia. E então termina com o 2º Congresso Internacional de Verponologia,
que já temos o folder, já está disponibilizado ali do lado de fora da tertúlia. Para quem mora fora de Foz do Iguaçu, foi enviado uma mala direta. E hoje eu gostaria de ressaltar que no sábado, dia 15 de outubro, haverá uma exposição de painéis de alguns pesquisadores que mandaram as suas pesquisas de neoverpões e também de diversas ICs que vão estar apresentando, através de pôsteres, as suas principais verpões, ou aquela verpom que eles sintam que, nesse momento, é a da vez para ser discutida, debatida com os participantes, com os colegas da comunidade. Então, fica o convite para que você venha participar. Existe um desconto para quem fizer a jornada de educação e o Congresso de Verponologia. E estamos aguardando aqui a sua presença. Obrigada. Boa tarde. Gostaríamos de convidar as pessoas que têm interesse em fazer uma autoexposição interassistencial através do curso Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma. Este curso acontecerá no sábado, agora, dia 3 de setembro, das 15 às 20 horas, objetivando a ampliação do abertismo consciencial e a qualificação da auto- e heterocrítica, bem como a diminuição do nível de autoconflituosidade. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Poder de Realização, a especialidade Autodeterminologia, a autora a professora Lani Galdino. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.